Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos. Há alguns anos, o mosquito Aedes aegypti se tornou um vilão para o Brasil. Primeiro, começou a assustar a população com a transmissão da dengue. Depois, o país acompanhou uma nova doença desconhecida, a Zika, que causou pânico entre as mulheres grávidas e as que tentavam engravidar. No mesmo ano, outra doença apareceu superando o número do vírus da Zika, a chikungunya, que ainda está sendo estudado pela ciência para tentar entender as suas consequências. E em 2017, fomos surpreendidos com o surto da febre amarela. A doença já havia sido controlada há pelo menos 10 anos. No programa de hoje, eu e o professor Edivar Guimarães recebemos a Alzira Batista Cecílio, professora do Departamento de Biomedicina da PUC Minas, para esclarecer algumas dúvidas. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Obrigada a vocês pelo convite. Para começar, o nosso bate-papo, eu queria saber por que o Brasil está tendo esse surto, da febre amarela, por que essas doenças, Zika, chikungunya, dengue, estão aí? Isso parte da falta de eficiência no controle do vetor. Se a gente está tendo um alto índice de transmissão, significa que a população de vetor está altíssima. E, consequentemente, como eles são susceptíveis a esses vírus, eles vão acabar transmitindo esses vírus. Professor, eu queria fazer uma pergunta em relação às políticas públicas de saúde. Se a gente pensa assim, desde da pesquisa, o atendimento da população, as medidas de prevenção como vacinação, que avaliação pode ser feita das políticas atuais no Brasil? Eu acho que as políticas atuais, eles têm que trabalhar mais com a população, mas no sentido da população ser ativa. Ativa no sentido de eliminar criadouro, que ela pode fazer isso dentro de casa, não fica esperando um agente de saúde para fazer isso. E também tem uma certa deficiência, porque começa as epidemias e o governo investe mais em propaganda, em agentes de saúde, mas isso deveria ser feito o ano inteiro, para ter a chance da gente controlar essa população. É um problema de saneamento básico? Assim, a gente pode indicar quais são as pessoas também mais afetadas por essas doenças? Também, porque se você pensar que uma tampinha de refrigerante é um criadouro, né? Então, se você não tem saneamento, não tem coleta de lixo, vai acabar acumulando e vai acabar aumentando a proliferação do vetor. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho visitando casa a casa no interior, e, em geral, as casas estavam muito limpas. O que estava mais indicando possíveis criadouros era borracharia, empresas, lote vácuo. Então, assim, tem que ter atitude e a informação junto para poder a gente tentar reverter esse quadro mesmo. Agora, essas doenças que estão aí, praticamente todas elas têm a relação com vacinação. E aí, professor, eu queria te perguntar o seguinte, por que, ao que me parece, tem se tornado cada vez mais um negócio lucrativo no mercado a questão da saúde, por exemplo, que exclui quem não pode pagar? Por exemplo, eu e a Ana Carolina, nós somos pais, né? No campo da vacinação, você tem lá da questão de postos de saúde público, mas você tem sempre uma demanda para te levar para a vacinação particular. Fico pensando assim, meu Deus, coitado de quem não pode pagar por esses recursos. E em relação a essas doenças, assim, como é que fica essa questão com a vacinação e tal da população? Dentre essas doenças, a gente só tem a vacina para a febre amarela, né? E essa vacina de febre amarela, ela é ofertada pelo Ministério. Hoje teve uma mudança do sistema de vacinação por uma questão temporária, acredito eu, né? Por causa da epidemia de febre amarela, mas que deve normalizar no futuro. As outras a gente não tem vacina. A gente tem a vacina contra a dengue comercial, mas que ainda a eficiência dela não é muito boa. E não é muito boa, então a gente não tem muitas opções. A questão do governo oferecer significa que ele tem que ter condição financeira para poder oferecer a vacina. Se por algum motivo não tem o dinheiro disponível ali, então a gente vai ficar deficiente em vacina. Mas, por exemplo, hoje nós temos a internet, temos os meios de comunicação. A senhora acha que a população está sendo bem informada ou tem notícias alarmistas que realmente comprometem, às vezes, um bom trabalho de cuidado da população? Bom, eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque a população tem muitas vias de comunicação, mas será que a população usa adequadamente
para obter a informação que precisa, né? E da mesma forma, esses boatos via WhatsApp, via essas mídias sociais, criam muito pânico na população sem ter realmente uma verdade por trás disso. Não, especificamente sobre a febre amarela, eu vi as duas coisas na internet. Por exemplo, pessoas falando que houve uma mutação do que causa a febre amarela, então que a vacina não iria dar cobertura. Aí depois uma nota da Fiocruz falando que isso não é bem assim e tal. Como é que a gente poderia informar melhor a população? Então, cientificamente, a informação que a gente tem é exatamente essa que você leu, né? Que o vírus teve uma mutação, mas que isso não influencia a nossa resposta frente à vacina. Ok, mas então, está tendo vacina para todo mundo? Aí a pergunta é o contrário, né? Está tendo vacina para todo mundo? Por que está tendo por que esses óbitos acontecerem? Eu acho que isso que tem o Ministério esclarecer para a população. Você sabe me falar como que está os números de Zika? Porque parece que a gente parou de ouvir um pouco sobre a Zika, sobre mulheres afetadas, crianças que nascem com alguma... Microcefalia, anomalia. Exatamente. Eu não sei o clima do norte-nordeste em termos de chuvas, né? Porque para a gente começou a chover agora. Então, provavelmente, os casos vão aparecer, né? Então, para eles, eu não sei se choveu para trás ou não, porque isso tem a ver com a quantidade de mosquito que colocou o ovo lá. O ovo, ele sobrevive 465 dias. Ou seja, se você não eliminou da última epidemia, ele vai eclodir agora e vai transmitir, porque uma porcentagem desses ovos já nasce infectado. Então, esses dados a gente tem que analisar com muito cuidado, né? Também tem muitas pessoas já imunizadas, né? Pegaram Zika, já tem anticorpos, não vai ter sintomas mais, então não vai ser notificado mais. Entendi. Vamos dar uma olhadinha no comentário dos nossos internautas. A gente tem um quadro aqui que chama hashtag e eles mandam pra gente a opinião deles. Vamos rodar? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão para saber o comentário dos internautas? Vamos lá primeiro. O Brasil está de mal a pior. Não bastando tudo, agora temos o surto de doenças tropicais, além da dengue, zika e chikungunya. Segundo, o Brasil está tendo um surto de doenças que poderiam ser facilmente evitadas com saneamento básico. É lamentável. E eu só queria entender como o Brasil consegue ter surto de doenças contagiosas para as quais existe vacina. O que a gente pode comentar, professora? Em relação à vacina, essa doença infecciosa, na realidade, ela não é contagiosa, né? Que ela é transmitida só pelo mosquito, é a questão que a gente já discutiu aqui. A gente tem que analisar também a capacidade produtiva da vacina, né? Nossa planta é finita, a gente não consegue produzir infinitamente os lotes de vacina. Acho que nesse momento, realmente, todo mundo tem que contribuir, né? Eles diminuíram a dose da vacina para um momento temporário, para poder vacinar todo mundo e todo mundo estar protegido. Lembrando que em Minas Gerais, especificamente, a gente sempre foi vacinado, porque a gente teve surtos já aqui em 2006, 2008. Então, a maioria da população já é vacinada, então a gente já tem uma certa proteção para isso. Em relação às outras doenças, eu acho que a questão da população também cobrar do governo, não é só, né, a gente ficar esperando que o governo faça alguma coisa, a gente tem que cobrar isso também de alguma forma dos nossos representantes do governo, né, o que está sendo feito pela saúde e dessa forma contribuir também individualmente para que a gente consiga reverter esse quadro aí. Em relação a essas doenças citadas, algumas delas, elas atingem mais a população mais pobre? Ou é porque as notícias às vezes criam essa ilusão, Eu acho que cria essa ilusão, porque o mosquito está em todo lugar, né? Ele não tem barreira aérea, vamos dizer, né? Quando tem um surto de febre amarela num parque, fecha-se o parque para não ter contato com os macacos, mas o mosquito está voando fora do parque e dentro do parque. Então, eu acho que, ao meu ver, não há essa correlação, não. Então, não teria a ver, talvez, com essa questão do, como ele fala, saneamento básico, porque as populações mais vulneráveis, saneamento básico seria as periferias? Tem que analisar o que tipo de saneamento. Por exemplo, se não tem coleta de lixo, aí chove, acumula água, igual eu falei, na tampinha de refrigerante, então vai ser um criadouro, né?
por causa dessa falta de recolher o lixo, vai ser um criadouro. Mas se na sua casa mesmo, você está lá no churrasco, joga o lixo, né, principalmente plástico, acumula água, vai ser um criadouro do mesmo jeito. Então, se a gente pudesse dividir assim em relação às responsabilidades da população quanto os indivíduos e do Estado, o que poderia ser feito para que a gente pudesse enfrentar melhor essas doenças que estão aí? Individualmente, a gente pode usar o repelente. Tá? A meu ver, é muito individual, a gente não contribui com o coletivo. No coletivo, é eliminar criadouro. Não tem jeito. Já foi provado cientificamente. Todas as outras técnicas utilizadas é eliminar criadouro. Por esse fato que eu já comentei que os ovos sobrevivem 465 dias. Então, mais de um ano, não tem como. Né? Se eu eliminar meu criadouro, no ano que vem, esses ovos que estavam lá, eles vão ser eliminados, não vão eclodir, não vai contribuir para a população de vetor. É isso, gente. Vou interromper rapidamente a nossa conversa para a gente ir para o intervalo, mas já já a gente volta com mais Novos Tempos. Não saia daí. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje estamos conversando sobre as doenças que vêm assustando a população nesses últimos anos. A dengue, zika, chikungunya e a febre amarela. Em 2017, fomos surpreendidos com o surto da febre amarela. Não ouvíamos falar dessa doença há pelo menos 10 anos. Até os especialistas foram pegos de surpresa. Muitas dúvidas em relação à febre amarela surgiram. Nos últimos anos, a febre amarela tem sido uma ameaça para a população. A doença já causou diversas mortes em alguns estados brasileiros e vem assustando pessoas de várias idades. A vacina é o modo mais seguro para se proteger contra a febre amarela, mas existem pessoas que ainda não podem receber a substância, como é o caso do pequeno Heron, de apenas 5 meses. Vivian não abre mão do repelente e diz que por morar em um bairro com muita incidência de mosquito, os cuidados devem ser dobrados. A gente usa o repelente de tomada, o mosquiteiro no berço, né, para tampar. O tempo que ele fica lá, né, a parte da noite, quando ele está dormindo de dia, os cochilos que ele tem de dia. E usa um repelente também que queima, que solta uma fumacinha. Esse bairro tem muito lixo acumulado, né, então acaba vindo bastante mosquito. Por causa do calor agora também está tendo muito mosquito. E aí acaba que tem que precaver mais, não pode esquecer, tem que repor o repelente. Esse posto de saúde, localizado no bairro São Pedro, na zona sul de Belo Horizonte, está lotado de pessoas para se vacinarem contra a doença. Mas nem todo mundo que está na fila pode receber a imunização. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, além dos recém-nascidos, também não podem tomar a vacina pessoas com alergia a ovo, mulheres que amamentam bebês com menos de 6 meses, pacientes com câncer e que tomam medicamentos como corticoides. Quem não pode de fato tomar, aí tem que evitar a picada do mosquito, né? Que aí são as medidas de barreira, né? Roupa de manga comprida, uso de repelente. Nesse momento a gente ainda não tem a doença, de transmissão urbana. Então, se nós formos falar para essa população agora, para evitar a doença, né? Eu não posso me vacinar. E como que eu evito a febre amarela? Principalmente não indo para uma região onde há transmissão, ou seja, são regiões de mata, ou em torno de matas, regiões onde há os mosquitos que estão transmitindo atualmente. E para quem não lembra se já foi imunizado ou perdeu o cartão de vacina... Quando a pessoa não sabe se vacinou, se há dúvida se vacinou, se não tem esse registro da vacinação, ela deve se vacinar, deve procurar um sistema de saúde para se vacinar novamente. Para se vacinar e ter o registro documentado, é só assim que a vacina passa a ser considerada. Professora, vamos comentar um pouquinho sobre a matéria? Enquanto a gente estava assistindo, você fez uma observação, né, sobre um dos repelentes mostrados? O que eu indico, em termos de cuidado individual, é que a gente utilize um bom repelente na pele, né, em geral os que têm a caridina com longa duração, e na roupa, um mais de citronela e tudo, porque aí também ajuda a repelir, principalmente as pessoas grávidas, né, as mulheres grávidas. Eu sempre recomendo isso, usar um na pele e um na roupa, porque ajuda uma dupla barreira aí. Agora, quando a gente usa outros tipos de repelente, esses de tomada, esses outros, a gente tem que tomar cuidado com a toxicidade também. Uma criança exposta a mais de um tipo de inseticida, por exemplo, durante todo o dia, isso pode causar uma certa toxicidade, né? E tem alguns mais eficientes, menos tóxicos, e outros bastante tóxicos, que foram utilizados no passado e ainda são utilizados hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Queria te fazer uma outra pergunta, que é em relação ao macaco.
macaco? Porque agora, né, quando explodiu aí o surto, né, da febre amarela, muita gente ficou confusa em relação ao macaco. O macaco transmite, não transmite? Muita gente matando o macaco, parecendo um macaco morto aí. Qual que é o papel do macaco na transmissão da febre amarela? O macaco, ele é utilizado como sentinela. Quando tem mortalidade de macacos, sempre é investigado qual que é a causa. Uma vez, um fato interessante, nós fomos investigar uma causa que mortalidade de macacos. E a gente depois descobriu que ele ingeriu chumbinho. Quer dizer, um elemento tóxico que ele morreu, não porque ele estava com febre amarela. Então, tudo tem que ser investigado. Eles são utilizados como sentinelas porque quando a viremia fica muito alta, eles morrem. Né? Então, quando tem mortalidade de macacos, é sempre investigada. Eles não transmitem, eles são reservatórios do vírus, mas eles não transmitem a febre amarela. Agora, Alzira, nós acompanhamos aqui pela PUC Minas o crime da Samarco, pela bacia do Rio Doce. E eu, no início, logo assim que aconteceu, eu participei de umas rodas de conversa e tinha um biólogo e ele falou assim, olha, nós vamos ter que nos preparar, porque nessa bacia a febre amarela vai voltar. E ele falava com uma certa clareza, assim, que, não, tem tanto tempo que a gente não ouve falar, e de fato voltou. A senhora, há essa relação realmente entre aquilo que aconteceu na bacia do Rio Doce com essa volta da febre amarela? Isso é uma tese desenvolvida por uma pessoa, né, uma estudante que está desenvolvendo essa tese. E se a gente pensar que os animais foram deslocados para mais próximo do urbano, isso sim seria um princípio, uma indicação, né, que outros vírus poderiam estar circulando mais pela proximidade do animal com o centro urbano. E lembrando que o centro urbano está com muito mosquito, né? Então, parece que ele falava em relação ao desequilíbrio em relação aos mosquitos, porque se os sapos e os peixes houvesse descontrole, né? Também, e a proximidade dos reservatórios com o centro urbano, né? Se a gente tem uma quantidade muito grande de vetor, aí automaticamente vai passar. Por que Zika e chikungunya entraram no país? Entraram com as Olimpíadas, a gente tinha um mosquito susceptível, picou um indivíduo e aí foi passando para o outro indivíduo. Então, não teve como barrar a transmissão. Professora, a nossa equipe do Novos Tempos foi às ruas ouvir as pessoas e elas fizeram algumas perguntas. Vamos dar uma olhadinha? O combate ao mosquito da dengue pode ajudar de alguma forma no controle de uma eventual epidemia de febre amarela urbana? Com certeza. A gente eliminando o vetor, nós vamos estar eliminando a transmissão dessas doenças que a gente está falando. Então, enfatizando mais ainda a importância do indivíduo, né, de eliminar os criadores. Com certeza. A primeira prevenção de febre amarela é a vacina, né? Mas para evitar a transmissão é o controle do vetor. Tá, vamos ouvir uma outra pergunta? Qual que é o outro tipo de prevenção contra a febre amarela que está tendo? São esses dois tipos, combate ao vetor e a vacinação. Ok. Acho que tem uma última pergunta, vamos ouvir. Quais os principais sintomas da doença? Qual doença ela se refere? Da febre amarela. Da febre amarela, começa basicamente igual a dengue. Febre, dor pelo corpo, mal-estar. E no 5º dia pode ter uma melhora, né? E as pessoas que realmente estão acometidas pelo vírus, aí mudam um pouco esse quadro e começa a ter sangramento, hemorragias intensas e o quadro vai agravando até ter um choque e ir a óbito. O marco geralmente é o 5º, 7º dia, né? Se você vai desenvolver realmente a febre amarela, você vai nesse quadro de hemorragia. Se não, você vai se curando, diminuindo a febre, diminuindo os sintomas e aí você não tem mais nenhuma manifestação. Agora, pelas perguntas, professora, a gente vê que por mais que se fale na televisão, se divulgue aí, nosso programa que também quer participar dessa informação à população, em tempo de internet, né, onde qualquer pessoa pode divulgar uma informação, a gente fala de fake news, etc., né, nem sempre fundamentada na verdade, como encontrar informações seguras para essas doenças? A melhor forma assim, da pessoa se prevenir para não cair em informações duvidosas. Eu acho que o grande confiável aí que a gente tem que, né, é o site do Ministério da Saúde e os da Secretaria, que o Ministério ele coloca as informações para as secretarias divulgarem, né? Mas no meio acadêmico tem a parte científica, dos trabalhos científicos, dos artigos que a gente está, né, sempre em contato para a gente também poder saber a parte científica.
E nós estamos chegando ao fim do nosso programa, professora. Gostaria, assim, que a senhora conversasse sobre a questão do direito à saúde, né? A nossa Constituição prevê como um direito de todo cidadão. O que nós podemos fazer para que, de fato, nossos políticos levem a sério esse direito e a gente avance para garantir à população que se, de fato, concretize esse direito? Eu acho que o primeiro ponto é manifestação, né? Você tem o direito, então você pode cobrar o direito. E a segunda etapa seria, a gente tem que lembrar que a gente está em ano eleitoral, de realmente eleger uma pessoa que vai representar a gente. Quem são nossos representantes? Você vai votar numa pessoa que te representa? Como que ele representa a saúde? Qual que é a previsão dele em relação à saúde? Eu acho que dessa forma a gente vai movimentar a máquina a nosso favor. No caso, nós estamos dentro de uma universidade, né? As escolas, em geral, podem prestar um serviço assim, mais direto também à população, via aluno, mas via também a relação com as comunidades? Creio que sim, a gente tem vários projetos de extensão que, né, tem uma boa finalidade para isso, né, fora as palestras internas que a gente pode estar fazendo, orientando por curso, por departamento, o que for, da melhor forma e tirando dúvidas das pessoas. Mas a extensão é uma boa forma de você atingir a comunidade. Professora, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre bom, Alzira, ter um colega aqui da PUC e prestando também esse serviço aos nossos telespectadores. Obrigado. Obrigada a vocês. A saúde está entre os bens mais preciosos da vida, mas ela é frágil, exige cuidados. Muitos só passam a dar valor à saúde quando a perdem. E por reconhecê-la entre os direitos sociais garantidos na Constituição, devemos exigir que as políticas públicas de saúde cheguem a todos os cidadãos, especialmente aos mais pobres e vulneráveis socialmente. A saúde não pode se tornar um negócio de mercado. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana. Obrigada, professor. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!